Talvez nem o mais otimista dos gremistas acreditasse que seria possível ouvir este áudio. Vai acabar o jogo, é pentacampeão, é a última chance, é pentacampeão, o Grêmio aqui, Guaíba. O árbitro olha pro cronômetro, olha pro meu, 52, pentacampeão do Rio Grande do Sul do Grêmio. Lá vem o Ipiranga tentando chegar, corta a zaga tricolor. Voaden vai terminar o jogo, vai terminar a partida. O Grêmio ganha por 2-1. A bola jogada pro Ipiranga, tem pressa, afasta a tricolor de novo. 52 minutos e meio, ergue o braço, Leandro Voaden. Fim de papo, fim de jogo. O Grêmio é pentacampeão gaúcho de 2022. O Grêmio é pentacampeão gaúcho. Isso é um fato. Mas agora é hora de olhar para o principal objetivo do tricolor do ano, a Série B. Com a chegada de Roger Machado, o Grêmio tomou forma, organização e, principalmente, começa a dar sinais de que está retomando um bom futebol, visando, claro, o retorno à Série A. São várias motivações no ano. A primeira delas é subir, evidentemente, conquistando a Série B. E outras entre elas é a gente formar jogadores identificados com o clube, e tendo essa mescla de jogadores jovens experientes, que eu acho que é ideal. A tarefa não é fácil. O tricolor estreia no próximo sábado, às 16h30. O adversário, a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas. É bem verdade que o Macaco foi rebaixado no Paulistão e não vive um bom momento. Eu vou até dizer, nós conduzimos um processo vitorioso até agora e vamos continuar conduzindo um processo que aquilo que foi o desastre nós vamos recompor. E acho que as coisas são exatamente para desafios. Te digo mais, esse momento não é para medíocres, esse momento é para gente forte. Nós vamos passar. Como o presidente Romildo Bolzon Júnior acabou de falar, o momento não é para os fracos. Para explicar como o tricolor deve virar a chave para o restante da temporada, o Direto ao Ponto conversa com a setorista de Grêmio do Correio do Povo, Mauri Dornelles, e também com o comentarista da Rádio Guaíba, Cristiano Oliveira. Nesta primeira parte, conversamos com a Mauri, que esteve na Arena no último sábado para acompanhar a festa do título. Eu sou Arthur Ruschel, fiquem com a gente. Mauri Dornelles, é um prazer estar falando contigo. Muito obrigado por estar atendendo o Direto ao Ponto aqui do Correio do Povo. Oi, pessoal, muito obrigada por terem me convidado. Um alô para todos os nossos ouvintes do Direto ao Ponto, porque tem bastante coisa de Grêmio para a gente debater. Mauri, tu esteve lá na conquista do título gaúcho pelo Grêmio diante do Ipiranga lá na Arena. Tu podia contar para nós, claro, quem assistiu o jogo, quem viu o que aconteceu no jogo, né? Mas a questão dentro dos bastidores do Grêmio, ali nos corredores da Arena, como que foi a chegada dos jogadores, tanto de Grêmio quanto de Ipiranga? Como é que estava o sentimento, a euforia ou até a energia dentro ali dos corredores da Arena? O que tu pôde acompanhar? Tava uma energia positiva, assim, estavam todos motivados, é claro, mas estava tranquilo, sabe? Eu acho que a gente consegue sentir, né, indo para outro lado, a energia é uma coisa que nunca mente. Tu pode não conhecer um ambiente, mas se tu entra nele, tu consegue sentir, assim, físico. Aí abre para outras crenças como tá aquele ambiente. E claro, conversando com as pessoas, com os funcionários, né, porque tudo importa. Desde jogador até o porteiro, como se fala num clube, né, tudo importa. Então, todo o pessoal da comunicação, os dirigentes que estavam ali, o pessoal da preparação física, nutricionista, o pessoal da comunicação do Grêmio, enfim. E os jogadores e o Roger, estava todo mundo motivado, dava para ver, concentrado, principalmente os jogadores quando eles passaram ali, o Roger e tudo mais, dava para ver um semblante tranquilo, mas concentrado, assim, era uma energia positiva de fato. Eu acho que numa final, num momento de tensão, até porque o Grêmio tinha a vantagem a seu favor, né, então não estava tão tenso. Mas no momento de final, é claro, a pessoa, o atleta, enfim, todo, porque numa bobeira pode dar a oportunidade para o adversário e ela pode surgir em qualquer momento se o cara não estiver completamente focado, né? Então, dava para ver que eles estavam focados, né, motivados, porque quando abrem ali as duas portas do vestiário, tanto do Grêmio quanto do Ipiranga, normalmente o pessoal sai dando alguma palavra de ordem, algum grito, né, motivacional e tudo mais. Os jogadores do Ipiranga chegaram ouvindo pagode, foram embora ouvindo pagode, assim, exatamente como o Neymar fazia na Champions, sabe? Com uma
uma caixinha de som. Então dava para ver que do lado do Ipiranga o pessoal também estava motivado, mas estava tranquilo, né? Entendendo que a vantagem era do Grêmio, o que se sabe, né, sobre o futebol, que é evidente que o Grêmio era o favorito, mas o Ipiranga estava muito feliz com a sua campanha. Então, os jogadores do Ipiranga também estavam motivados, mais tranquilos. Do Grêmio da mesma forma. Eu acho que a vantagem dá essa oportunidade de tu estar mais tranquilo, focado e positivo, assim. Eu não senti em nenhum momento aquele clima de tensão que a gente sentia. O ano passado, né, nós não íamos aos treinos por conta de toda a questão da pandemia, mas esse ano começamos a ir. E antes de tudo se estabilizar, né, as coisas no Grêmio começaram a melhorar a partir do Grenal dos 3-0. Na verdade, quando o Roger entrou e já fez aquela partida contra o São Luís, que foi 4-0, já saiu um grande peso. Aí depois veio o Mirassol, aí depois o Novo Hamburgo, que foi mais ou menos, e depois o Inter perdeu ali no primeiro Grenal do Brasil, aquele que não aconteceu, e depois foi no 9 de março. Desde então, se viu uma melhora com o Roger, mas não era totalmente tranquilo. E isso veio acontecer depois do Grenal, assim, é como se eles tivessem uma tranquilidade. Até na semana passada, num treino, acredito que foi na apresentação do Rodrigo Ferreira, que foi quinta-feira ou quarta-feira, depois que ele se apresentou ali, o Sérgio Vasquez, diretor de futebol, e o Denis vieram conversar conosco da imprensa, estamos ali numa rodinha. A gente ficou uma boa meia hora batendo papo, assim. Eles entregaram inicialmente algumas informações que a gente já estava buscando durante o início da semana passada, né? Do Elkerson, do Jean-Pierre, o que seria o futuro, enfim. E o Serginho falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse, a primeira vez que eu dormi tranquilo, que eu tive uma noite de sono completa, foi depois do Grenal dos 3-0. Assim, eu nunca tinha dormido tranquilo. E ele disse que a filha dele tinha conversado com ele e tinha falado que o avô dela, né, no caso, pai do Serginho, ela não tinha conseguido dançar a valsa de 15 anos com ele, né, na época, quando ela era mais jovem. E que ela não queria que isso acontecesse com o Serginho, porque realmente é muita tensão, né? O Denis a mesma coisa. Então, dava para ver que eles estavam muito mais tranquilos. Então, esse ambiente estava muito mais tranquilo, assim, motivados, felizes, mas tranquilos, assim, não tinha nada tenso ou ruim, né? Porque às vezes o ambiente de Grenal já é diferente, a gente já entra, principalmente dos últimos acontecimentos, até meio cabreiro olhando para os lados, né? Se daqui a pouco não vai acontecer algum movimento violento, assim. E não, na torcida, na rua ali, quando a gente chegou na arena e foi para a esplanada também, todo mundo feliz, tranquilo, nenhuma situação de tumulto, correria ou respostas ríspidas, né? Porque às vezes quando vai conversar com o torcedor e ele não te recebe muito bem, tu já pensa, não tá legal, né? Até porque muito se tem esse pensamento de recair sobre a imprensa, né? Que a imprensa é culpada, enfim, etc. Mas não, tudo ocorreu muito bem. Todos os funcionários, todos os torcedores recebendo bem, assim. Então, estava um ambiente muito feliz. Eu acho que era isso. Assim, a gente viu felicidade no Grêmio depois de bastante tempo, né? Depois de praticamente um ano, que foi o ano passado. Eu fiz essa pergunta, né, essa questão dos bastidores ali, dos corredores, até para a gente entender um pouco dessa parte mental antes de uma final, né? E, de certa forma, o Roger, quando ele chegou, ele pegou um Grêmio muito abalado psicologicamente desde o rebaixamento e desde o trabalho do Mancini. Tu acha que essa marca do Roger, além de, claro, ajeitar todo o elenco, toda essa parte técnica com a questão dos 3 volantes e tudo mais, mas não pensando em elenco, não pensando em esquema tático, tu acha que o Roger trouxe essa tranquilidade mental para os jogadores? E mais que isso pode ser utilizado para o Grêmio virar a chave agora, pensando em Série B? Com certeza. Eu acho que, com todo respeito ao trabalho do Mancini, do Filipão, do Thiago Nunes, que foi o ano passado, né? Que a gente não precisa nem explicar o trabalho deles, né? O Thiago Nunes em ascensão, o Filipão a gente não tem o que dizer, né? Técnico do Penta. O Mancini também fez alguns outros bons trabalhos, mas não concluiu alguns. O problema é que tava, assim, o Grêmio teve muitos comandos, né? Teve, em alguns momentos, nenhum comando, e em outros momentos, muitos comandos, assim. Eu digo desde a saída do Renato, que foi quando a gente conseguiu evidenciar que ele realmente é responsável por muita coisa dentro do Grêmio, o que é positivo para um lado e negativo para o outro, né? Então, não tinha comando. E aí, quando chega o Roger agora, eu acho que o Roger, além de ser um profissional estudioso, que todo mundo sabe, moderno, né? Que tem um jeito de explicar, que é solícito, que é educado, que transmite uma paz para a gente, de imprensa, por exemplo, porque ele conversa
ele traz para os jogadores um status de, esse é o treinador que montou aquele time campeão, né? Aquele time de 16 e 17, a base era do Roger, depois do Renato, é claro, com um trabalho que eu acho que a gente também não tem muito o que reclamar. Foi ele que montou aquela equipe, né? Então, acho que o Roger, ele chega com esse status, assim, de algo sólido, né? Não é, a gente não vai tentar fazer alguma coisa, vai trocar treinador, vai vir jogadores, como foi no final do ano passado, né? Quando o Filipão e veio o Mancini, ninguém entendia muito bem por quê, porque ele estava fazendo um bom trabalho no América, enfim. O Roger, não, ele é sólido, porque todos os trabalhos que ele fez no Brasil, no Bahia, foi muito sólido. Ele foi campeão estadual lá na Bahia. No Fluminense foi sólido, é claro, depois, como qualquer trabalho, teve a sua decaída. Mas no Grêmio é isso, o Roger é uma coisa sólida, né? Tanto para a torcida quanto para os jogadores que respeitam muito ele. Então, eu acredito que tem sim essa mudança pelo Roger ser o Roger e pelo jeito dele trabalhar. Na coletiva, depois do título, né? Eu perguntei para ele, principalmente sobre como que ele achou esse time, essa formação que ele mudou, né? O Grêmio jogava muitos anos, desde a época dele do Renato, num 4-2-3-1, e agora ele faz um 4-1. Por quê? Né? Como que ele achou esse time? E muito se falava, e ainda se fala, que o Grêmio não tinha muitas opções, e agora se viu que tem opções. Talvez elas não vão durar até o fim do ano, precisa de reforços para ir mudando. A Série B é um campeonato mais duro, né? É mais difícil de ser jogado, talvez o nível técnico ele é menor do que o da Série A, mas é um futebol muito mais truncado, talvez até que exige muito mais força física, tanto pelos gramados que vai se encontrar, quanto pelos jogadores que vai se encontrar. E ele falou sobre isso, assim, da conversa que ele teve com os jogadores, de conversar exatamente individual com cada um e perguntar como o cara se sentia melhor em jogar, sabe? Beleza, por exemplo, o Rodrigues. O Rodrigues, ano passado, ele jogou de zagueiro e todo mundo viu que não dava, né? Era insuficiente como zagueiro. A zaga do Grêmio no final do ano passado foi uma preocupação. O Kahneman lesionado, aí tinha o Jeromel, que já tem uma idade avançada, já tem 36 anos, se eu não me engano, por aí, 36, 37. E aí o Rua foi vendido, e aí sobrou o Rodrigues, e aí, de repente, o Roger improvisa ele. Ele já tinha sido utilizado, né, com o Mancini contra o Aimoré como lateral direito, mas o Roger dá essa sequência como lateral direito, e ele se afirma como lateral direito. E aí quem vem agora, né, os reforços para lateral, como o Rodrigo, como o Edilson, vem para somar. E da mesma forma nos outros setores de campo. O Roger entendeu, e não é um problema entender, ou não vai estar malhando, né, o jogador. O Thiago Santos era insuficiente, todo mundo já sabia. E o Roger ter essa responsabilidade, primeiro, de dar uma sequência para ele, dizer, não, ele falou, né, por exemplo, eu sabia há muito tempo que alguns jogadores não funcionavam, mas eu precisava ver com os meus olhos, do meu trabalho. Então, ele tem essa responsabilidade, até com o trabalho dele como um todo. Deu uma sequência ali pro Thiago Santos de 2, 3 jogos, aí viu que não funcionou, tirou, colocou outro, implementou, né, um tripé de volantes que super funcionou, e nisso, aliás, até com os problemas que o Grêmio teve, do Ferreira e do Diego Souza, que sofreram nesse início de ano, né, bastante com lesões, ele conseguiu improvisar, né, a gente disse que foi uma improvisação, ele disse que já sabia que os jogadores poderiam fazer, como o Campaz na ponta direita e o Elias na ponta esquerda, e ele explicou, assim, que nada disso foi uma invenção dele, ou fruto só do motivacional, tipo, tu consegue, tu pode. Foi uma conversa com os jogadores, deles dizerem que eles se sentem bem também naquela posição e que eles podem ser utilizados ali. E exatamente isso, de uma confiança do Roger, né, dessa tranquilidade que ele passou para os jogadores. Tu pode, tu é pro Elias, tu é centroavante, mas tu pode fazer aqui a ponta esquerda. O Elias também entendendo que podia, a formação dele, como bem disse o Roger, foi de atacante de lado. Então eu acho que é tudo isso, sabe? É a solidez do Roger que a gente enxerga nele. É evidente que qualquer profissional merece respeito, não é? Pode ser o Guardiola, o Klopp, o Roger ou um treinador do futebol de várzea, né? Todo mundo merece respeito. Mas o Roger tem uma solidez, a gente consegue identificar isso nele, porque ele já fez bons trabalhos, principalmente no Grêmio, né? Todo mundo é carente daquela época ainda, de 2015, 2016. Então, primeiro, essa solidez. Segundo, ele ser um cara que ele é flexível, né? A gente conseguiu ver isso, porque ele não foi com as suas convicções até o fim. Ele conseguiu adaptar. Isso mesmo ele falou, que ele acha que o maior erro no futebol é quando se tem um ciclo vencedor, querer o tempo todo repetir aquele ciclo, né? Que o futebol ele precisa se adaptar. Tu nunca mais, ele mencionou assim, a gente nunca mais vai achar um novo Maicon. Que todo aquele time que ele montou, ele disse que foi
por uma benéfice e uma carência, né? A figura do Maicon ali no meio campo, que tinha um passe perfeito, e a figura de não ter um 9 de fato, né? Não ter um centroavante. Então, tudo funcionava daquela forma. Ele disse que tu tem que montar o time com base no que tu tem. E era isso que a direção falava. A gente tem que montar um time com o que a gente tem de melhor e tudo mais. E foi isso que o Roger fez. Acho que ele deu tranquilidade, ele tem confiança para fazer um bom trabalho e ele soube gerir o grupo de fato, né? Conversar com os jogadores, fazer esse ambiente ficar melhor. Isso a gente vê nos treinos, o pessoal brincando, rindo, né? Conseguindo ali focar no trabalho, mas também tendo leveza, né? Porque se eles entrarem numa espiral assim de tensão, como estava no final do ano passado, nada vai dar certo. Isso é em qualquer área, né? Se a gente começar a ficar tenso agora, esse podcast não vai andar. Então, se levar com leveza e entender sobre o que está falando, vai correr de maneira mais tranquila. Eu acho que foi isso que o Roger fez. E tu agora analisando, faz pouco que o Grêmio liberou o acesso à imprensa lá no CT Luiz Carvalho, o pouco que tu já viu do Grêmio, o pouco que tu vê dos treinamentos, e agora imaginando uma Série B chegando aí, o que o torcedor, tu imagina de expectativa do torcedor, o que o torcedor pode esperar do elenco do Roger para essa Série B? Eu acho que ver os treinos é muito bom pra gente, né? E conversando com os dirigentes na semana passada, esse dia que a gente teve uma resenha ali com o Serginho e com o Denis, ele disse que eles queriam muito essa volta também, porque o ano passado foi muito tortuoso para todo mundo, né? Tanto por conta da pandemia, aquelas 2 ondas que ocorreram ali, falando, né, socialmente, quanto para o futebol. Porque o que acontece? Quando a gente não está no treino, o treino é além de tu conseguir enxergar algum ponto que tu pode pegar ali como matéria, identificar um jogador, como ele joga ou não, é também a tua cultura das fontes, tu vai sentindo o ambiente, de repente tu já consegue outra informação. O ambiente do CT, ele é ótimo, né? Todo mundo tem que estar ali. Os dirigentes, é ali que acontece o futebol, né? Os dirigentes, os jogadores e também a imprensa. É ali que as coisas acontecem. Os 90 minutos são um show à parte. Então, a gente consegue sentir mais o ambiente e identificar também quais são os problemas. Por exemplo, quando tu está vendo um jogador, né? A gente não precisa nem nominar algum deles, mas sei lá, o Roger, essa semana passada aqui, estava dando um treino de finalização. Tem jogadores que têm uma facilidade absurda de finalizar. E outros não, né? Tem gente que guarda um tijolo, né? Como é o Diego Souza. Bateu nele, ele pode não ser tão móvel, né? Mas batendo nele, ele vai guardar. E tem outros jogadores que têm dificuldade em entender o que o Roger está pedindo de treino, de tempo de bola e tudo mais. E nisso, quando tu vê no treino ali, tu consegue ver por que é dessa forma no campo, né? Não muda, o cara não muda do dia do treino pro dia do campo. Às vezes acontece o contrário, ele ser muito bom no treino e leão de treino, né? Chega no treino é bom e chega no jogo não funciona. Mas o contrário, se ele não funciona no treino, ele não vai funcionar no campo. Então tem coisas que a gente consegue ver aí. O Denis mesmo falava que queria muito a volta da imprensa, porque muito se falou ano passado que tinha problema de vestiário, né? Que eles não se falavam, que eles não se davam. E isso tudo é burburinho, né? Como a gente não estava dentro do CT, as nossas fontes, de cada jornalista é uma, mas todas datavam mais ou menos a mesma coisa. Então é difícil, né? A democracia, todas as fontes de todo mundo falar uma coisa e de fato não ser. Então, quando a gente consegue entrar no CT, finalmente identificar tudo isso, identificar o ambiente, os jogadores, o número de jogadores, quem são esses jogadores, às vezes até a gente fica, né, ali procurando, quem é esse, quem é aquele, porque a gente fica no alto, assim, num container no alto, no CT, para olhar de cima, alguns jogadores da base, a gente consegue ver um pouquinho mais do trabalho. Eu acho que para a sequência da Série B, esse time que se montou agora é o time que o Grêmio vai ter em 2022. É uma base, né? Pelo menos tem uma ideia, uma espinha dorsal. Mauro Dornelles, obrigado pela tua disponibilidade. Um bom trabalho para ti, viu? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Sigo à disposição aí para a gente conversar mais sobre Grêmio e assuntos do dia a dia. Agora, conversamos com o Cristiano. Cristiano Oliveira, direto dos microfones da Rádio Guaíba, aqui para o Direto ao Ponto do Correio do Povo. Queria estar te agradecendo a tua disponibilidade por estar atendendo o nosso podcast para a gente falar de Grêmio. É um prazer falar contigo. Saudações, pessoal. Prazer é meu. Abraço para ti, abraço para os amigos do podcast. E vamos lá, né? Tem muita coisa para falar sobre futebol gaúcho aí. Abraço a todos, obrigado pelo convite. Cristiano, a primeira pergunta que eu lhe faço. Passado o título do Gauchão diante do Ipiranga, o Grêmio está pronto?
Esse é o Grêmio que a gente pode esperar para a Série B do Brasileirão? Bom, vamos lá. Excelente pergunta, para a gente começar já colocando o debate lá em alto nível, tá? Vamos deixar muito claro que não. O Grêmio não está pronto, tá? É muito melhor começar ganhando do que perdendo, isso é óbvio. Então, o Campeonato Gaúcho, o título estadual, ele dá para o Grêmio, assim, uma base, ele dá um alicerce para o restante da temporada, especialmente no quesito confiança. O Grêmio usou o Campeonato Gaúcho para dar sequência a bons jogadores da base, como Elias Manuel, como Bitelo. Usou o Campeonato Gaúcho para retomar a confiança do Breno, goleiro, do Lucas Silva, que se achou no time, do Vijaçante, que encontrou o seu lugar. Usou o Campeonato Gaúcho para algumas coisas boas. Agora, a própria direção do Grêmio admite a necessidade de buscar reforços. A comissão técnica, através do Roger, também fala sobre isso. E o grupo de jogadores também. Tem uma entrevista muito boa do Jeromel esses dias, em que ele fala o seguinte: olha, 17 jogadores saíram, chegaram só 5. Não adianta cobrar que o Grêmio dê espetáculo, porque não vai rolar. Mais gente tem que chegar. Então, assim, ó, o título gaúcho, antes de mais nada, ele foi justo. O Grêmio foi o melhor time do campeonato, pegou o Ipiranga 3 vezes, ganhou as 3. Com justiça e merecimento que o Grêmio foi campeão gaúcho. Mas reforços precisam chegar para a Série B para o Grêmio conseguir fazer uma competição tranquila e voltar para a Série A, que é o seu lugar. Antes da gente entrar, claro, na parte de reforços e grupo, né? Mas a gente vê, a gente que acompanha o esporte, acompanha a dupla Grenal, que desde a saída do Mancini, a chegada do Roger no Grêmio trouxe diversas mudanças e, claro, melhora, né? Uma melhora no esquema tático, no estilo de jogo. O Grêmio se tornou um time com um bom futebol, até por assim dizer. Mas, de certa forma, o Grêmio hoje ele deve ao Roger esse título do Gauchão, e mais que isso, deve ao Roger um bom começo de Série B? Eu acho que o Grêmio deve ao Roger uma melhora e o Roger também deve ao Grêmio uma oportunidade que ele precisava, né, para recolocar o seu trabalho, né, num grande do futebol brasileiro. Para mim, o Roger foi o responsável por uma virada de chave muito importante e fundamental do Grêmio. Com Wagner Mancini, o Grêmio estava indo para o fundo do poço. Isso era inegável. Tanto é que foi rebaixado com o Mancini. E nesse ano, ele estava fazendo o Grêmio não jogar rigorosamente nada. Mesmo que ele tenha feito de 3 ou 4 jogos e não tenha perdido, era nítido, era óbvio, era evidente que o Grêmio não chegaria a lugar nenhum com aquele futebol deplorável apresentado pelo Wagner Mancini. Então chega o Roger e ele faz mudanças drásticas, mudanças importantes, mudanças de escalação. Se a gente parar para pensar, o Roger mudou em todos os setores do time do Grêmio, mudou o jeito de jogar, precisou passar por alguns tropeços importantes, caiu da Copa do Brasil precocemente para o Mirassol, perdeu, bem ou mal, 2 dos 3 Grenais que disputou, mas conseguiu achar um time. Hoje o Grêmio tem uma ideia de futebol que não tinha com Wagner Mancini. Então me parece que o cara que recolocou o Grêmio nos trilhos e claramente está mostrando para o Grêmio um outro caminho, que acho eu ser o caminho certo, sem dúvida é o Roger Machado. Se a gente pensar agora, Cristiano, nessa parte, né, do que o Roger propôs para o Grêmio, ele achou um estilo de jogo, um esquema tático. De certa forma, isso deve se manter para a Série B. Mas, como no futebol, nem tudo são só coisas boas, né? Existem alguns aspectos que tu analisou ao longo desse gauchão que o Grêmio não deve seguir para a Série B? Tem algumas coisas, né? Algumas coisas muito importantes. Primeiro, o Grêmio precisa urgentemente reforçar o seu grupo do meio para frente, tá? O Grêmio precisa de novos atacantes, está chegando aí o Elkerson, o Gabriel Teixeira, estão chegando, né? Elkerson, Gabriel Teixeira. O Elkerson eu até acho um grande reforço, o Gabriel Teixeira não, mas o Grêmio precisa realmente entregar para o Roger mais peças de mais qualidade. Tem outra coisa que é importante. O Roger montou um jeito de jogar em que o Grêmio não é obcecado pela posse de bola. O Grêmio teve, em geral, menos posse de bola em todos os seus jogos da reta final do campeonato. E na Série B, em alguns jogos, isso vai se modificar. Tá? Eu não imagino o Grêmio pegando um Sampaio Correia da vida, um Brusque, um Operário, e ficando realmente pouco tempo com a bola. O Grêmio vai ter que tomar iniciativa contra esses adversários. E aí o Grêmio vai precisar de características como articulação,
como tomada de iniciativa, características essas que o Grêmio não apresentou na reta final do Campeonato Gaúcho, porque a ideia era outra, a estratégia era outra, e o Grêmio se encaixou muito bem aquilo que o Inter apresentava e aquilo que o Ipiranga apresentava também. Na Série B, o Grêmio vai precisar acrescentar elementos no seu jogo. E é por isso que precisa trazer novos jogadores, e é por isso que o Roger vai precisar constantemente se atualizar também no que diz respeito a modelo de jogo nesse time, porque terá adversários diferentes, terá adversários com outro padrão, com outro estilo, e a responsabilidade vai ser sempre do Grêmio. O Grêmio entra na Série B com um único e exclusivo objetivo de voltar para a Série A. O Grêmio tem que ser melhor do que 16 dos 19 oponentes dele na segunda divisão. Essa parte do esquema tático, a gente pode colocar que, vamos dizer assim, um divisor de águas da era Roger foi quando ele deixou o 4-2-3-1, né? E mudou para um 4-1-4-1 com aquela trinca de volantes ali formada pelo Bitelo, pelo Lucas Silva e pelo Vila Sante. Mas como tu colocaste essa parte de propor o jogo? O Grêmio não é um time que propõe o jogo, mas passou por essa trinca, por essa evolução com 3 volantes ali no meio campo, né? O Vila Sante, depois o Lucas Silva e o Bitelo, principalmente o Bitelo, né? Mais à frente. Mas nessa questão de propor o jogo, será que essa trinca de volantes ela deve se manter? E mais que isso, talvez não seja a hora de trocar, por exemplo, alguma dessas 3 peças, do caso, por exemplo, o Lucas Silva, e dar mais chance, por exemplo, para Gabriel Silva, para talvez o Grêmio apresentar uma proposta de jogo um pouco mais de não só esperar o adversário, mas sim, como tu colocaste, propor o jogo na Série B? Eu acho que é possível tomar iniciativa na Série B com esse meio-campo atual, tá? Não é a formação, digamos assim, dos sonhos, porque claramente falta nesse time um jogador com capacidade de articulação. Falta o que se convencionou chamar no futebol de camisa 10. Falta o cara que vai organizar tudo. Agora, nós não podemos esquecer que o contexto do Grêmio esse ano é um contexto de segunda divisão do futebol brasileiro. E numa segunda divisão, eu vejo que é possível tomar iniciativa mesmo com esse meio-campo. O Lucas Silva é um jogador que ajuda no controle, ele dá bons passes, ele tem bons lançamentos, boa visão de jogo. O Campaz, ele não é um articulador, mas ele é um cara que corta, finaliza. O Ferreira, que certamente vai ser titular, é um jogador de drible, de 1 contra 1. O Bitelo é o cara da ocupação de espaço, da infiltração. Me parece que para isso o Grêmio só vai precisar encaixar um centroavante. Eu não tenho confiança no Diego Souza para uma competição comprida, uma competição longa de 38 rodadas. O Elias que eu mais gosto é o Elias da ponta, não é o Elias do centroavante, né, que joga de costas. Então me parece que o centroavante vai precisar encaixar nesse modelo. Agora, eu acho que numa Série B, que é evidentemente, inegavelmente, o nível técnico abaixo, o Grêmio tem condições de propor e tomar iniciativa mesmo com esse meio-campo, sem a presença de um articulador na essência, né? E nesse caso dessa questão dessa gurizada que o Roger promoveu ao longo do gauchão, principalmente 3 nomes, até tu mencionaste eles no começo da nossa conversa. Nós temos Elias, Bitelo e Gabriel Silva. Os 2 primeiros, Elias e Bitelo, foram titulares em boa parte das partidas. Gabriel Silva costumava entrar durante as partidas. Tu acha que eles aproveitaram bem esse gauchão e mais que isso, eles estão preparados para assumir, quem sabe, uma titularidade no elenco do Grêmio para a Série B? Eu acho que depois de muito tempo em que o Grêmio demorou muito para usar os seus jogadores nas categorias de base, e esse era um erro absurdo dos últimos técnicos do Grêmio, esse erro esse ano pelo menos não foi cometido. O pessoal da base do Grêmio não pode reclamar, pelo menos nesse 2022, de falta de oportunidade. Tá? O Elias recebeu sequência e aproveitou, terminou como um dos artilheiros do campeonato, abaixo do Érico do Ipiranga. O Bitelo hoje é um titular do Grêmio indiscutível. Gabriel Silva é um reserva imediato. Outros tantos receberam oportunidades e não aproveitaram. Aí eu posso lembrar, por exemplo, do Pedro Lucas, que teve uma sequência no começo do campeonato e não conseguiu render o que se esperava. O Vini Paulista, volta e meia, entra, inclusive no Grenal entrou e não conseguiu render muita coisa. O Gabriel Silva, em geral, quando entra bem. Esse é um cara, como eu falei, que é reserva imediato.
e até caras com um pouco mais de idade. O Breno hoje é o goleiro afirmado titular do Grêmio, o Rodrigues teve chance na direita e deu super certo. Então me parece que alguns jogadores tiveram chance, alguns aproveitaram, outros não, tá? Quem é que eu queria ver mais? Eu quero ver mais, por exemplo, Matheus Sarará. É um jogador que entrou no Grenal improvisado como lateral direito, teve alguma dificuldade, mas eu gosto de ver o Sarará jogando pelo meio, na posição de volante que é a dele. Outros tantos lá no começo tiveram chance, Gustavo Marinho, zagueiro, Heitor, zagueiro, o Guilherme Guedes foi mal demais, o Thiago Rosa entrou na esquerda e foi mal também, mas muita gente recebeu oportunidade. Eu quero ver mais Fernando Henrique, que eu acho um baita volante, o próprio Sarará, que eu mencionei há pouco, Gabriel Silva é reserva imediato, Elias foi um dos destaques do Gauchão e o Bitelo também. Ele apresentou muita gente boa, oriunda da sua categoria de base. Acho que esse é um trunfo do Grêmio, esse foi um proveito que o Grêmio conseguiu tirar desse laboratório que foi o Gauchão. Bom, então, Cristiano, para a gente já finalizar, a última pergunta que eu lhe faço. Qual a tua expectativa para o Tricolor agora na Série B, visto o trabalho que o Roger vem desenvolvendo? E, claro, com o título do Gauchão, principalmente na parte mental do elenco também, que foi uma mudança muito grande com a parte do Roger. Qual que é a tua expectativa para o Tricolor dentro da Série B? Olha, o Grêmio, na verdade, ele tem apenas uma expectativa e não pode ser diferente, que é a de subir, né? Eu não sou daqueles que acham que, que não tem que ganhar a Série B, porque não é a competição do tamanho do clube. Cara, caiu, parceiro. Agora que está na Série B e nada vai apagar que está na Série B, tem que jogar para ganhar. Então, o objetivo que o Grêmio tem que traçar é ser campeão da Série B. Ponto. Tem que buscar o título da Série B. Se não der para ser campeão, que seja o segundo. Se não der para ser o segundo, terceiro ou, na pior das hipóteses, o quarto. De quinto para baixo é fracasso. Quinto para baixo é fracasso porque não existe nenhuma condição normal, nenhuma condição aceitável de imaginar o Grêmio sem o acesso, de imaginar o Grêmio numa Série B em 2023. Já é um absurdo o Grêmio na Série B em 2022. Se não conseguiu o acesso, é um fracasso total e de nada terá valido o título de Campeonato Gaúcho. Então o Grêmio ele tem apenas uma expectativa, um objetivo, única e exclusivamente e inadiavelmente o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, de preferência como campeão. É por isso que tem que jogar o Grêmio nessa Série B. Cristiano Oliveira, muito obrigado pela tua disponibilidade, um bom trabalho para ti. Valeu, abraço a todos. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts. A apresentação foi de Arthur Ruschel e edição de som de Aleph Alencar. Neste episódio, contamos com áudios da Grêmio TV e da Rádio Guaíba. Até mais!